Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 6% ao ano. A medida foi recebida com certa euforia pelo mercado. Inicialmente, a reação positiva deriva de uma crença geral de que o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Nós conversamos com um especialista no assunto para entender por que houve essa redução e como isso impacta na sua vida. Claro, a taxa de juros ela é estruturada com três variáveis, né? Ela tem a inflação, o risco do agente que empresta e o spread, que é o ganho desse agente. Então, como há uma expectativa de inflação menor da meta, né? Há uma redução da taxa de inflação em relação ao que o governo previa algo de 4,25% no ano, e se avizinha fechar o ano na casa dos 3,8, 3,9. Então, essa é a primeira razão para a redução da taxa de juros. A questão do risco ainda preserva-se, há um problema meio um pouco sério no Brasil. Nós temos estatísticas aí onde cerca de 64% das pessoas, 65%, né, encontram-se endividadas e com inadimplência, então, e algumas empresas também com o mesmo problema. Então, o fator risco continua. O spread é normal o banco preservar o seu ganho, o agente financeiro preservar. Então, a principal variável de redução da taxa é a inflação. Então, como a inflação, repetindo, se avizinha menor, foi sábio de parte do Banco Central, do Conselho, lá do Copom, propor a redução para 6%. O CDI, que é a taxa básica de crédito, também tende a cair, chegar no final do ano até menor de 5%, já na casa dos 4,5%, 4 e poucos por cento. O que impacta isso? Outro fator importante que também está contribuindo, está na própria ata, é o fato do Congresso, e ainda ontem aprovaram em segundo turno já a reforma da Previdência, e também já se confirma, né, pelas exposições já ouvidas, que o Senado também seguirá o mesmo caminho. Então, uma vez havendo a reforma da Previdência, o governo, ao longo dos meses e anos, vai equilibrando suas contas, ou seja, hoje o governo é um grande tomador de dinheiro do sistema financeiro. Se eu tomo menos dinheiro do sistema financeiro, por consequente, sobra mais dinheiro para emprestar, por consequente, a taxa tende a cair, aí cai a parte da concorrência, quer dizer, o spread do banco tende a diminuir, sempre há uma disputa por emprestar dinheiro, e a taxa tende a cair também por isso. Então, é muito importante que o governo equilibre suas contas, já que nos últimos anos só veio endividando-se. Hoje nós já chegamos aí nesses longos, mais dos últimos 20 anos, aí, já chegamos perto da casa de 4 trilhões de dívidas, né? Então, é uma dívida gigantesca que nós brasileiros pagamos juros pesados dos nossos impostos mensalmente, aproveitando a oportunidade, vão para pagar juros da dívida construída pelo governo, que não equilibra seu caixa, ou seja, gasta mais do que arrecada. E aí, completando a sua pergunta, como que nos impacta uma taxa de juros menor? Nos impacta a oportunidade de investimento. As pessoas vão comprar suas casas, muitas casas que faltam para atender a necessidade de brasileiros, com juros menor, com prazos mais alongados, e isso gera a roda positiva da economia. Eu compro um apartamento, uma casa, o meu vizinho compra, e assim todos vão comprando, vai gerando emprego, economia, mais impostos, e gera um círculo virtuoso para a economia. Isso para bens duráveis, como bens de consumo. Você vai querer comprar um celular novo, um aparelho eletrônico, enfim, alguma coisa do seu interesse, uma mobília nova. Então, com juros baratos, atrai o consumo, com a concorrência dilatam prazos, favorece a compra, gera a economia favorecida pela indústria e comércio, não é? Nós vamos pagar menos juro para o Estado, para o governo, sobra mais dinheiro para investimento, ou seja, retornam aos empregos. É uma conta até simples de entender, né? Então, resumindo, né, para que os nossos ouvintes fiquem
bem cientes, é muito importante que o governo equilibre suas contas, é muito importante que as outras reformas, né, eu acabei não falando, também venham, como a tributária. Assim, os nossos impostos vão ser melhor distribuídos nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, que é uma das propostas. O que vimos até agora, além de simplificação, é, sem dúvida, a distribuição melhor, mais renda para os municípios e estados, que é onde estão as principais despesas, né, de saúde, educação, segurança. Essa é a intenção das propostas que vão estar sendo discutidas. Então, a gente fica feliz que o Banco Central está sensível à economia que está também ainda um pouco estagnada, um pouco parada, com sinais já de recuperação em alguns setores, né? Mas não ainda com aquela ênfase, muito puxado pelo agronegócio, né? Pelos segmentos industriais, agora com tendência à recuperação na área imobiliária, com tendência no comércio. Isso favorecerá o consumo, com juros menores, e a economia volta, então, a girar com mais normalidade.